Boa tarde a todos. Primeiro, agradeço imensamente o Rodrigo aí aceitar moderar, os palestrantes, a Cláudia, o Alexandre e o Fabrício para estar nessa conversa hoje à tarde, que é uma roda de conversa. Eu sou Rosiane, coordenadora da Câmara Temática de Resíduos Sólidos da ABS Nacional e diretora da ABS São Paulo. Começamos agora o webinar Logística Reversa, Teoria e Prática, um tema muito importante e com obrigações a ser executada por empresas responsáveis por produtos e embalagens que são colocadas no mercado. O que pode ou o que não pode ser enquadrado legalmente como logística reversa? Essa vai ser uma discussão muito interessante aqui, né? Esse evento é uma realização da Câmara Temática de Resíduos Sólidos e faz parte do ABS Conecta, o programa da ABS que disponibiliza webinários e cursos online pagos e gratuitos com os temas mais relevantes do setor de saneamento ambiental e saúde. É a ABS compartilhando conteúdo qualificado que você pode acessar e participar de onde estiver pelo seu computador ou celular. A cada semana realizamos mais de um evento online que são divulgados em nossos sites e nas redes sociais. E agradecemos a mais de 250 mil visualizações de nossos webinários. Este sucesso todo é graças à sua participação. O ABS Conecta é o ponto de encontro do saneamento. Você que se inscreveu para esse evento também receberá informações sobre próximos encontros por e-mail. Aproveite e se inscreva nesse canal e clique no sininho para receber notificações. Aproveito, antes de começarmos o nosso evento, alguns recados importantes sobre o evento de 2021. Vem aí, de 25 a 27 de agosto, a ABS realizará no formato virtual Silubeza, Simpósio Luso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Participe! E como você viu no nosso vídeo da abertura, 2021 é também o ano do Congresso da ABS, o 31º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental e da FITABES, Feira Internacional de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Será de 17 a 20 de outubro. O congresso será realizado presencialmente em Curitiba, no Paraná, e também de forma online, em uma plataforma exclusiva e interativa. O tema central é Cidades Inteligentes Conectadas com Saneamento e Meio Ambiente, Desafio dos Novos Tempos. Considerando a grave situação provocada pela existência de lixões, muitos deles com a presença de catadores e sucateiros, trabalhando para recuperar o que pode ser comercializado, a ABS lançou no dia 14 de junho a campanha Brasil Te Quero Livre de Lixão, um apelo à sociedade brasileira, aonde o empenho de todos os setores são importantes para a gente junto erradicar os lixões que estão em vários municípios do Brasil, né? Essa campanha é permanente e seu movimento deve desencadear um processo firme de erradicação com vários passos que são dados. Esse webinar é uma realização, já falei, da Câmara Temática de Resíduos Sólidos. E convido agora o moderador dessa nossa conversa de tarde, né, da roda de conversa, Rodrigo Martins Campos de Oliveira, que também faz parte do grupo, no grupo de trabalho e coordena o Comitê de Logística Reversa da ABS. A ABS, além da Câmara Temática de Resíduos Sólidos, dentro da Câmara Temática nós temos vários grupos especialistas em vários temas. E o Rodrigo está coordenando um tema aí de logística reversa. Rodrigo, a palavra é sua. Desejo a todos um excelente evento e ao público que está nos participando que prestigie mais um webinar da ABS. Rodrigo, a palavra é sua. Boa tarde, obrigado, Rose. Um prazer estar aqui com vocês. Queria primeiramente agradecer também a presença da Cláudia, do Fabrício, do Alexandre, nossos convidados dessa tarde, para falar de um assunto super importante, um assunto relativamente novo e muito antigo, na verdade, que é logística reversa, né? A gente sentiu a necessidade de trazer um pouco mais de clareza, de entender como que funciona, o que não é, o que faz parte, como fazer para tirar um pouco da teoria do que se fala para realmente executar essa logística reversa. Então, a gente trouxe realmente especialistas aqui, da teoria à prática. Então, vou começar só a apresentar a nossa turma. O primeiro debatedor, o primeiro palestrante aqui é o Fabrício Soler. Eu falo que ele é minha referência bibliográfica, né? Não só porque eu realmente utilizei bastante o livro dele, mas que vira e mexe o que precisa saber, entender, discutir, debater na parte legal de direito. É uma pessoa que tem um
um grande conhecimento nessa área, é sócio da Felsberg Advogados e CEO do Instituto PNRS. Depois quem vai falar com a gente vai ser a Cláudia Pires, ela é CEO da Soma Mais Vantagens, uma super startup aí que vem fazendo trabalhos fantásticos, uma pessoa com um estudo muito bacana, um background gigantesco na área científica, que vai poder trazer um pouco mais de conhecimento na área e também um pouco de prática, bastante de prática, na verdade, que a Soma vem fazendo aí no Brasil inteiro, né? E depois um parceiraço, o Alexandre Furlan, o CEO do Instituto Muda, que faz um trabalho muito, muito, muito diferenciado em condomínios, e ele vai trazer toda a experiência dele na execução dessa logística reversa de verdade também. Então, vou chamar aqui para o palco o primeiro convidado. Fabrício, por favor, a palavra está contigo. Fala, Rodrigo, como é que você está? Muito obrigado. Primeiro, obrigado aí, cumprimento a iniciativa, cumprimento a ABS em seu nome, em nome da Rose, combativa companheira das discussões também de resíduos, você que dispensa apresentação, o Ale do Instituto Muda, que também faz um belíssimo trabalho, e a Cláudia também da Soma Mais. Então, assim, eu fico muito lisonjeado aqui pelo convite, porque você reúne aqui as pessoas que estão fazendo, os programas que estão em curso, extrapolando a teoria, né, trazendo a efetiva implementação do sistema de logística reversa de embalagens. Nesse ponto, Rodrigo, eu vou tentar trazer aqui, bem de forma objetiva, eu acho que para todo mundo, para deixar todo mundo na mesma página, o seguinte. Primeiro, a implementação do sistema de logística reversa, imposta pela Política Nacional de Resíduos, Lei Federal 12.305, é uma obrigação de fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes. Primeiro ponto. Então, a lei impõe a obrigação de fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes de implementar o sistema de logística reversa. Aqui eu vou puxar mais a sardinha, né, pela própria presença do Ale e da Cláudia, e a sua, naturalmente, para embalagens. A operacionalização desse sistema é norteado em âmbito federal pelo Acordo Setorial de Embalagens. Acordo setorial firmado por parcela do setor empresarial com a União, representada pelo Ministério do Meio Ambiente, e que compreende ali os produtos comercializados em embalagens. Acordo setorial esse firmado em 2015 e vigente até o momento. Bom, Fabrício, mas tem um outro grupo de empresas que, por sua vez, não assinou o acordo. Para tanto, nós temos o Decreto Federal da Isonomia, que é o Decreto 9.177, publicado à época pelo Michel Temer, que é um decreto que prevê o seguinte: aqueles que não cumpriram, que não assinaram o acordo setorial, cumpram as disposições lá constantes. Ou seja, então, eu estou tratando de uma obrigação prevista em lei, cujo o operacional está no acordo. Se eu assinei o acordo, eu cumpro o acordo. Se eu não assinei, eu observo as diretrizes do acordo em razão do efeito do decreto da isonomia. E o objeto da logística reversa são as embalagens que compõem a fração seca do resíduo sólido urbano ou equiparáveis, podendo ser compostas de vidro, papel, papelão, plástico, aço, alumínio, dentre outros tipos de material. Segundo conjunto de considerações. A logística reversa, então, pode ser implementada fundamentalmente por meio dessas medidas estruturantes que ajudam a viabilizar a recuperação de materiais, pontos de entrega voluntários, apoio à cooperativa, essa recuperação de materiais, ou por meio de compra de resultados. São duas formas de viabilizar a logística reversa. Por sua vez, a compra de resultado, ela não tem regulamentação federal, né? Ela tem normas estaduais que dispõem sobre a compra de resultado. Aí estou falando de certificados de reciclagem, dentre outros mecanismos. Independentemente do modelo de estruturação, ou seja, se um mais estruturante que ajuda a aumentar a recuperação de materiais, cooperativa, PEV, etc., ou o resultado, fato é que fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, a meta a ser atingida da logística reversa é de 22%. 22% com base naquilo que é colocado no mercado. Não há ainda
né, uma estratificação ou metas diferenciadas por tipo de material. Mas se eu pudesse antecipar uma tendência, acredito que é o que vai acontecer no curto, médio prazo. Metas específicas para tipo de material. Em que pese hoje, se você olhar, você tem para embalagens de aço, tem um termo de compromisso específico que prevê uma meta de 28% e não de 22%. A metodologia para chegar nos 22%, com base naquilo que eu coloco no mercado, então se eu coloco 100 toneladas, eu preciso recuperar 22. Uma das metas utilizadas para fazer uma logística reversa regionalizada, proporcionalizada por estado, é a metodologia CONFAS, que é o que reúne todo o consolidado, número consolidado de CMS no país. Você tem uma participação por estado, que reflete um volume de venda de produto e, por consequência, pode ser utilizado como uma referência, além, naturalmente, do próprio dado. Só que, como é difuso, né, o dado gerado, muita empresa está instalada no local, mas os distribuidores são regionais, você tem uma certa dificuldade de ter isso devidamente estimado com precisão. Além disso, nós temos, então, um número crescente de estados regulamentando a logística reversa de embalagens. Então, aí, nesse caso, por meio de leis, decretos, portarias, resoluções, com destaque para Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo. Além dessas regulamentações estaduais, fato é que, em alguns estados, tem atuação também de órgãos ministeriais, leia-se Ministérios Públicos, que têm atuado, seja na fase de procedimento ou de ação civil pública, dispondo sobre a logística reversa, com destaque para Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo. E, por fim, para concluir aqui as minhas considerações teóricas sobre logística reversa, lembrar os potenciais riscos associados às repercussões jurídico-ambientais da não implementação do sistema de logística reversa, que, no caso, na esfera administrativa, pode sujeitar a autuação, advertência, multa. Na repercussão civil, você pode ter ação civil pública, inquérito civil instaurado pelo Ministério Público. E, por fim, a penal ambiental, você tem a lei de crimes ambientais aplicáveis também a casos concretos. Então, eu acho que, de forma bem objetiva, eu acho que esse é o contexto da logística reversa no Brasil, logística reversa de embalagens em geral. É um tema hoje que permeia qualquer atividade produtiva no país e que tende a crescer. Como eu coloquei, hoje nós temos uma meia dúzia de estados que regulamentaram a matéria. Estejam certos que, no curto prazo, teremos aí pelo menos mais uns 5, 6 estados regulamentando o tema, além da regulamentação federal que eu coloquei logo no início, que, por hora, é o Acordo Setorial Federal de Embalagens, que está vigente e que é estendido aos não signatários em razão do efeito do decreto da isonomia. Então, Rodrigo, acho que para começar aqui, para aquecer os tamborins, ficam essas considerações iniciais aí, volta a palavra para você. Fantástico, Fabrício, como sempre, muito claro, muito objetivo aí para facilitar e elucidar para quem está ouvindo, para quem está querendo entender um pouco mais o que é isso. Vou fazer 3 destaques aqui, que você colocou muito bem, né, da imposição, né, que a lei faz para os fabricantes executarem, e aí tem 2 vertentes importantes, né, que é o fabricante, importador, distribuidor, comerciante, né, que executam a logística reversa, ou seja, ela tem que ser implementada de forma privada e independente do poder público. Se é um que faz, o outro não é o outro que vai fazer. Então, esse é um ponto importante. E ser pós-consumo, né? Então, reciclagem é um monte muito grande, a gente vai falar um pouco de coleta seletiva daqui a pouco, mas a garantir que o material que está sendo coletado é pós-consumo é fundamental, isso foi muito bem colocado também. Bacana. Vou, então, aqui já passar a palavra para a Cláudia Pires, da São Mais Vantagens, né? Por favor, o palco é seu. Conta um pouco aí para a gente. Bom, gente, super obrigada, Rose e Rodrigo, pelo convite. É mais que um prazer, é uma mega honra, né, estar conversando aqui com profissionais que eu admiro profissionalmente, principalmente pela credibilidade que cada um faz no mercado. Então, assim, quando veio o convite, era quase impossível
negar, né? Até porque a gente vai falar de um assunto que está hoje, né, muito no que a gente trabalha, que é a questão toda da teoria da prática. Acho que vocês estão vendo minha tela, eu vou dividir aqui alguns slides, tá vendo direitinho, né? O fato é que é isso, gente, existe uma diferença bem grande entre teoria e prática, né? Na teoria, a gente tem vários residuários espalhados pela cidade, nas praias, né? Aqui do lado esquerdo mostrando que a gente deveria ter um lugar específico, que a gente deveria colocar os nossos resíduos recicláveis. Na prática, a coisa não é exatamente assim. Então, você vê resíduo orgânico, né? Não sei se vocês perceberam aqui, esse residuário branco que está falando que é reciclável, que é plástico. Aqui o que você vê é um pouquinho mais de orgânico do que efetivamente só o plástico. E ainda hoje a gente, infelizmente, acaba vendo muita gente jogando efetivamente o lixo nos lugares, né, que não deveriam jogar. E aí tem um outro ponto todo, que é algo que a Soma acredita efetivamente, que para a gente poder, então, aumentar o nível de reciclagem e diferenciar, né, teoria da prática, a gente precisa ir além de infraestrutura, né? A gente precisa além também de informação ambiental. Eu trouxe aqui uma referência da cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem uma infraestrutura incrível, tanto de coleta seletiva praticamente universalizada porta a porta, vários profissionais dedicados, né, à reciclagem, e aí um destaque aqui, né, com 2 centrais mecanizadas, é a única cidade da América Latina que tem 2 centrais mecanizadas de reciclagem, e com um programa muito bem estruturado, né, de informação ambiental, de educação ambiental, que é o Recicla Sampa. E mesmo com tudo isso, a cidade recicla só 4 a 7%. E aí, na perspectiva da Soma, a gente entende que a gente precisa, então, para criar esse hábito, a gente precisa fazer coisas diferentes, né, para poder sair deste lugar de 3%, então criar um hábito novo e efetivamente um hábito que você tem que praticar. Então, por isso que a gente acha fundamental a questão toda da teoria, mas a gente efetivamente, para a gente criar um novo hábito, a gente precisa trazer a prática. E aqui eu trouxe, né, pedindo apoio para a ciência comportamental, como o Rodrigo brincou, eu sou uma cientista comportamental. E, gente, existe uma diferença gigante quando a gente fala de, né, mais informação, não necessariamente significa mais ação. Elas não são a mesma coisa. A informação, ela é uma peça do quebra-cabeça para a gente efetivamente começar a gerar transformação de comportamento. Então, a gente precisa ir também para ação. E para a gente poder levar as pessoas a agirem e fazerem algo, elas precisam se tornar suficientemente interessadas na temática para elas realmente saírem do seu status quo e fazerem algo que, na naturalidade, talvez elas não fizessem, né? E para as pessoas se encomendarem com alguma coisa, a recompensa, e não digo aqui só uma recompensa financeira, né? Ela deve exceder o esforço que você tem. Então, o fato é que se eu quero, e isso a gente pode usar essa teoria para várias coisas, que é a questão financeira, a questão de você olhar para a sua saúde, então o que você recebe de volta, né, seja emocional, seja financeiro, ele tem que exceder o esforço que você está sentindo como ser humano, né? E aí eu trago 2 cientistas comportamentais, um deles Nobel de Economia, que trazem claramente que é isso, né? As pessoas precisam de pequenos nudges, né, que eles chamam de empurrõezinhos, para a gente tomar a decisão que é difícil e pouco frequente. E, principalmente, se o feedback que eu vou receber é lá na frente. Então, o que acontece hoje eu começo a reciclar hoje, o feedback não é imediato, porque a cidade ainda tem desafios grandes. Então, o feedback que a gente vai receber da melhora, ela é no longo prazo. E é desafiador para o ser humano pensar, eu fiz hoje algo que eu vou receber o retorno no longo prazo. E aí o Dan Ariely, que é, né, um economista e psicólogo, ele, né, e cientista comportamental, ele acaba trazendo que é isso. Se a gente sabe efetivamente, né, que a gente comete erros sistemáticos, por que a gente não começa a desenvolver estratégias e ferramentas que ajudem a gente a melhorar a nossa tomada de decisão para a gente estabelecer um bem-estar geral da população como um todo? E ele brinca que, efetivamente, nessa perspectiva, a gente está muito mais para Homer Simpson do que para Superman. Portanto, a gente também precisa criar pequenas estratégias para ajudar a gente a criar um comportamento que não é natural do ser humano, tá? E é isso que a gente trabalha na Soma. O que a gente trabalha na Soma é buscar influenciar efetivamente que as escolhas das pessoas sejam escolhas mais eficientes, né? E que ela seja de uma forma simples,
que seja voluntária e você criar efetivamente um novo hábito. A gente hoje o primeiro programa, né, então, que incentiva as práticas de atitudes socioambientais, que usa a ciência do comportamento, por isso que eu trouxe um pouquinho até da ciência e da tecnologia para a gente efetivamente promover a economia circular na prática, né? Então, essa palavra é fundamental para o sistema inteiro funcionar. Aqui é um pouco de como é que funciona essa circularidade, então as pessoas reciclam, e nesse caso aqui, trazendo o que o Fabrício falou, a gente já recicla por tipo de material, então a gente consegue rastrear por tipo de material. Nessa hora, a gente digitaliza o hábito de um cidadão, ele começa a acumular o ponto, e o ponto é trocado por diferentes tipos de benefícios. Todo resíduo recebido, ele vai para cooperativas de reciclagem, que vendem esse resíduo para a indústria, que volta de novo para o mercado. E a gente consegue rastrear absolutamente todo esse processo, né? Porque a gente tem um software que consegue trazer quem participou, quanto participou, o que levou, quais foram as recompensas geradas, que economia. E essas informações todas acabam ajudando cada vez mais o cidadão a terem informações suficientes que levem a ele dizer que a prática que ele está fazendo tem resultado significativo. Lembra que eu falei que é difícil você fazer algo que você faz hoje e recebe o feedback depois? O fato é que a gente consegue trazer para o cidadão em hora real, assim como para as empresas que apoiam a gente, que as atitudes todas que eles estão fazendo geram esses impactos. Então, não só, né, as empresas que são parceiras nossas, mas assim como o indivíduo, ele tem um extrato ambiental individual. E sabe, o que ele fez, aqui é um exemplo do que cada um recebe, né, olhando, seja geral ou seja só individual, ele consegue perceber, puxa, eu, Cláudia, ou eu, Alexandre, numa cidade de 12 milhões de habitantes, o que eu tenho feito efetivamente traz um resultado. Seja pessoal para mim, que é me trazer alguns itens de recompensa, ou seja coletivo para a sociedade, que é efetivamente os impactos ambientais de redução de uso de água, mitigação de emissões de CO2. Então, a gente começa cada vez mais a materializar a atitude de cada um. Então, a gente usa essa informação como alavanca para efetivamente dar feedbacks para trazer a sua atitude mais para o presente e não só para o futuro, e efetivamente você continuar praticando, e é a partir daí que você pratica, se cria um hábito. Hoje a gente está em 5 capitais diferentes e todos os tipos de maneira que a gente atua hoje, elas efetivamente convidam o cidadão, né? Então, o olhar muito da Soma é trazer o cidadão para essa conversa, convida o cidadão para praticarem. E aí, a partir daí, a gente efetivamente criar o hábito adiante. E aí, ao longo do que a gente foi trabalhando na nossa jornada, a gente foi olhando várias crenças e várias barreiras que existem em relação à temática de reciclagem ou de resíduos. E elas migram o tempo todo entre a nossa emoção e a nossa razão. Então, a gente entende, né, o impacto positivo, é importante para o meio ambiente, é correto eu fazer isso, puxa, vai ter impacto na saúde, né? O Brasil gasta 1,5 bilhões de reais no SUS com doenças diretamente ligadas a resíduo, gera renda para outra pessoa, quando a gente pensa, inclusive, nas cooperativas, eu também economizo. Então, tem várias questões que fazem, puxa, eu realmente tenho razões para fazer isso. Só que, do outro lado, tem várias emoções e várias barreiras que as pessoas não usam para não praticarem. Eu tenho preguiça, nossa, não é fácil, eu não sei muito bem como é que faz. Quer saber, isso é feio, eu quero isso feio fora da minha cara. Alguém vai fazer para mim, seja a menina que trabalha na minha casa, agora com a pandemia, né, um pouco ajudou que as pessoas tiveram que fazer, seja alguém que trabalha com isso. Cara, não é minha prioridade hoje, eu não sei muito bem se isso vai servir para alguma coisa, que impacto isso gera, eu não estou vendo esse resultado. Isso tudo eu estou trazendo para vocês, que a solução que a gente acaba trazendo de impactar, são muito respostas às barreiras que a gente começou a ouvir. Cara, eu não sei se tem coleta seletiva na minha casa, no meu prédio. A menina que trabalha no escritório acaba no final do dia juntando tudo. Eu não acredito que isso daqui vai realmente para o lugar correto. Então, várias barreiras que tem as suas emoções e transvestidas de razões para você não praticar isso. E aí, o que a gente começa a fazer, então, é usar esse conhecimento dessa barreira comportamental como uma forma de reduzir e efetivamente convidar as pessoas para poderem praticar. Então, a gente traz uma informação e, ao mesmo tempo, eu não sei quando que passa a coleta seletiva na minha casa.
Bom, a gente convida a essa informação e acaba oferecendo, né, um pequeno lembrete, seja ele você pode baixar no nosso site, ou você pode imprimir ou escrever na geladeira, né, não importa. O que importa é o lembrete que te faz ajudar a você ir criando cada vez mais esse hábito, né? E a gente traz isso de uma maneira divertida, alegre, colorida, principalmente para desviar do cidadão esse conceito de que resíduo, né? Ou melhor, conectar resíduo com lixo, de que é feio, de que eu não quero ver na minha frente, que de alguma maneira vai desaparecer e não tem a ver com a minha história. Então, a gente começa a usar esse monte de cores e de pequenos empurrõezinhos para conseguir fazer as pessoas mudarem. Aqui é um outro exemplo, então a gente, né, na pandemia, o número de pessoas pedindo delivery aumentou substancialmente, então a gente fala assim, bom, já que você vai pedir, não esquece. Então, são pequenos, de novo, lembretes e cutucões, além do dia a dia do trabalho que a gente tem, para conseguir garantir que as pessoas devagar se despertem por essa temática, tirem as suas barreiras e efetivamente comecem a praticar e criarem um hábito. Trouxe aqui um vídeo de 1 minutinho para dividir com vocês, que é uma história super legal, de que como é que a gente conseguiu despertar, né? E nesse caso tem uma questão social muito atrelada também aqui, mas despertar um novo hábito na cidade de Salvador. Então, é 1 minutinho de vídeo aqui, me falem se vocês estão ouvindo direitinho. Meu nome é Jefferson Ferreira dos Santos e eu tenho 11 anos. Ele me pediu, minha avó, a senhora paga um curso de digitação, eu não tinha condições de pagar. Aí eu falei para ele, Jeff, eu vou me formar. Quando cheguei lá que eu fui me formar, ela disse que se eu conseguisse fazer 3.000 pontos, eu conseguia esse curso para ele. A gente foi correr atrás de garrafa, saco plástico, tudo a gente reciclou. Aí a gente pegou o carro de mão do tio, a gente foi lá e juntou, foi andando, juntou, pegando. Aí os vizinhos colaboraram também. Assim que a gente não estava, a gente ia levando para ver a quantidade de pontos que ia ter. Quando fez o ponto, eu fui lá e fiquei alegre e consegui o curso. 3.000 pontos. Era 3, a gente fez 6. Deu para fazer o dele, Jefferson e de Maria Luísa, que é a minha vizinha. O pessoal sonha e acredita que um dia ele vai ser alguém, que ele vai crescer. Além dessa história ser demais, né? Não posso negar que eu sou apaixonada por ela. Acho que aqui tem uma história toda de que a gente revisitou o que é conceito de lixo, né? Para trazer o que é conceito de valor. Então, enquanto o lixo fica espalhado, contaminando, gerando problemas para a minha cidade, contaminando os rios, deixando a praia suja, a gente revisita esse conceito na cabeça de uma criança que efetivamente chama avó e que envolve os vizinhos e que todo mundo percebe que aquilo não é lixo e que aquilo tem um valor e que, obviamente, ele vai levar isso para a vida toda. E é esse trabalho de somar essas perspectivas diferentes que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Gente, no final do dia, a gente aqui na Soma acredita que 1 mais 1 são efetivamente 3 e que tudo começa com a gente ser humana e começa com a gente praticando para a gente criar um novo comportamento. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Nossa, que aula, né? Muito bacana entender todo o raciocínio desenvolvido, todo o conceito por trás aí da Soma e como isso se dá na prática, né? Como isso se tangibiliza. Parabéns pelo trabalho, muito bacana mesmo, e acho super válido fazer o link aqui importante, né? Em que você tem um programa privado, né? Com apoiadores fabricantes, sendo executado de forma independente do poder público, captando embalagens pós-consumo. Isso é logística reversa de verdade, né? Então, isso gera adicionalidade a todo o processo padrão de reciclagem. A gente vai falar um pouco mais disso depois. E agora eu vou chamar Alexandre Furlan, contar um pouquinho aqui da experiência, toda a experiência do Instituto Muda, né? Acho que uma das instituições mais antigas que já trabalha com logística reversa, que a gente já ouviu falar, com uma super experiência. Alexandre, o palco é teu, cara. Valeu, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Rosiane, Diego. Legal ver os parceiros aí desde sempre. O Fabrício deve conhecer já há pelo menos uns 8 anos aí. Clau, também há alguns anos. E o Rodrigo te conhece recentemente, mas fez uma grande parceria. Eu acho que na minha fala, na do Rodrigo e Clau, acho que vai ficar muito... Tem alguns pontos, né, que são parecidos da prática, mas o legal é isso, né? Porque a própria Clau falou aí, o Brasil está reciclando
3% a 4%, tem um mercado absurdo, né? Então, acho que todas as iniciativas são super complementares. E vou falar um pouquinho aqui da história do Muda. Eu comecei o Muda ainda na faculdade, né, final de 2007, e abri realmente a empresa em 2009, e aí desde lá a gente vem fazendo um trabalho muito efetivo, né? Então, bom, a gente hoje trabalha em São Paulo, né? A gente faz toda a parte de gestão de resíduos, logística reversa, economia circular. Temos uma parte de empresa, tem uma parte de condomínios, né? Então, condomínio a gente trabalha ativamente com mais de 400 na cidade de São Paulo, mais de 50 empresas, né? Já treinamos aí mais de 180 mil moradores, que a gente conversa mensalmente, mais de 40 mil famílias. Nós doamos mensalmente todos os materiais, né, para as cooperativas. Então, hoje a gente destina mais de 400 toneladas todos os meses, uma receita, uma geração de média de renda de R$180 mil, né, para essas cooperativas. São 12 cooperativas que nós trabalhamos. E aí, né, temos, como falei, o Muda Condomínio, o Muda Empresas. O Muda Empresas, o Muda Condomínios, basicamente a gente faz toda a implementação da coleta seletiva em condomínios. Então, hoje, o condomínio ele quer reciclar, mas as soluções são poucas e são muito informais, né? Você tem os catadores, né, que são a mesma população para que a gente doa o material, só que em pleno 2021 eles têm que ficar com uma carroça, né, carregando 300, 400 quilos, e a gente não acha justo isso, né? Então, é preferível que eles vão para as cooperativas e tenham um trabalho mais digno. E só que eles vão coletar ali do condomínio somente o papelão, a latinha, e não resolve o problema interno ali do condomínio. Mesma coisa daquelas combis, né, que passam coletando também alguns materiais no condomínio, só que o condomínio acha que está ganhando, né, está vendendo por 50, 100 reais, mas gera um problema interno, porque isso gera, o funcionário está separando, isso gera insalubridade, né, isso gera processo trabalhista para o condomínio. E você tem até a coleta seletiva da prefeitura e das cooperativas. A prefeitura é basicamente um caminhão, né, que ela passa ali, mas ela não tem um estudo de proporção. Então, um condomínio de 100 apartamentos, ela vai lá e coloca 2 containers. E um condomínio de 200 apartamentos, ela coloca 3. E a gente sabe que o condomínio, na verdade, vai gerar 10. Né? Então, não tem esse estudo e ela não entende a dor ali do síndico, que ele precisa ter um lugar interno de armazenamento. Ele precisa treinar os moradores, os funcionários, as funcionárias domésticas, precisa passar depois do feedback para os moradores, não é só iniciar. Né? Então, tem várias questões que a gente conseguiu trabalhar durante esses 12 anos e meio. Né? Então, a gente faz um projeto, a gente instala os containers, né? Nós fabricamos esses containers, são feitos de Tetra Pak, né? Placas de Tetra Pak reciclada. Depois, a gente vai trabalhar com comunicações, treinamento com todos os moradores, funcionários domésticas, de uma maneira bem personalizada, né? Não é aquela palestra ali de meia horinha, não, com os moradores a gente faz de andar em andar no período noturno, com as funcionárias a gente faz de segunda a sexta, o período da manhã, para pegar todas as pessoas, funcionários do condomínio em outro horário, e depois a gente vai mostrar os resultados, né, para os moradores. E aí, o que está gerando de impacto social, de ambiental? E, como eu falei, a gente vai doar esses materiais para as cooperativas. Hoje, como eu falei, as cooperativas até elas coletam, mas elas não têm estrutura logística. Logística é caro de fazer, né? Então, elas têm um caminhão lá, se furar o pneu, elas não têm dinheiro para trocar o pneu do caminhão. E aí, para a esteira, eles não têm material. Então, a gente facilita, né? A gente entrega como doação esse material na porta delas, de um material de altíssima qualidade, porque a gente fez todo o engajamento no condomínio e a taxa de rejeito fica super baixa, 10%, enquanto a taxa de rejeito aí da prefeitura é super alta, né? Porque as pessoas misturam tudo, não receberam treinamento, não sabem efetivamente o que é para reciclar, não existe um padrão, né, de reciclagem. Aqui em São Paulo reciclam-se algumas coisas, em Salvador outras, mas o morador ele tem que ficar sabendo ali, aqui eu reciclo isopor, ali não. É isso que a gente vai passar para ele. E aí a gente tem um aplicativo também, que é uma cerejinha do bolo, né, para o morador vai lá, captura o QR Code, junta pontos e troca em descontos em algumas empresas, né, de produtos e serviços, para dar uma incentivada a mais. E aí a gente
consegue agora conectar as grandes empresas com os condomínios. Então, a gente tem 3 programas. A gente tem o Adote um Condomínio, que as grandes empresas patrocinam a implementação e os containers para os condomínios, e depois recebem os créditos de logística reversa. E aí o condomínio paga a coleta, né? Então, para a empresa ficar super viável, ajuda a cooperativa, e o condomínio também facilita muito, né, a implementação, porque ele não tem aquele custo inicial, que para ele é muito pesado e para uma grande empresa não é. Tá? A gente tem também o modelo de economia circular, que a gente trabalha em parceria aí com a Green Mind, do Rodrigo, né, o Rodrigo é empreendedor, então, junto com a Ambev, e também com a Braskem, a gente tem parceria. Com a Ambev, ela patrocinou mais de 130 condomínios, que a gente instalou PEVs específicos para vidro, porque o vidro é um pepinão para a cooperativa, então a gente endereçou todo esse vidro diretamente para a Green Mine, né? A gente leva diretamente para eles, não passa para a cooperativa, que ajuda, né, as cooperativas. E com a Braskem também, a gente compra depois o plástico específico que a Braskem precisa e leva para a recicladora dela direto. E a gente também tem o nosso selo, Muda Recicla, né, que é para certificar pequenas e médias empresas, só que de uma maneira mais efetiva, né, que tem rastreabilidade, que tem uma origem, esse crédito, né, que tem toda uma história envolvida, né? Então, essas são algumas marcas que trabalham com a gente: Ambev, Braskem, iFood, Nestlé, Positiva, Natura, Tetra Pak. E o selo, como eu falei, né, a gente tem um grande diferencial que tem rastreabilidade, tem um duplo impacto nas cooperativas, porque a gente, além de doar todo o material que a gente doa, a gente compra as notas das cooperativas. Não tem duplicidade na nota, que a gente faz todo um acompanhamento próximo ali com a cooperativa. Tem um impacto educativo, né? Então, além de adicionalidade no sistema de recicláveis, porque todo o sistema do Instituto Muda, a gente está somando ali, né? Todo mês, a gente vai implementando em condomínios que ainda não faziam a coleta seletiva, que o resíduo deles está indo para o aterro sanitário, e agora conosco o resíduo deles vai para a coleta seletiva, né? Então, a gente consegue amarrar todo esse processo e certificar as empresas perante as toneladas que a gente já retira desses condomínios. Tá? E aí depois a gente vai fazer todo o processo com as notas, né, das cooperativas, que vai estar endereçado ali, né, para a gente aqui nas informações complementares, créditos destinados ao Instituto Muda, a gente compra, e aí tem todo um formato que a gente vai passar ali para essas pequenas e médias empresas, né, com a autodeclaração delas, de quanto elas estão gerando de resíduos, os percentuais que elas querem compensar, um contrato, né, e as notas envolvidas, né. Então, é basicamente isso que o Instituto Muda faz, uma apresentaçãozinha rápida. Obrigado. Excelente, Ale, muito bacana. Trabalho fenomenal que vem construindo e vem aumentando e melhorando a cada ano, né? Impressionante como se reinventa dentro do mesmo processo, né? Muito legal mesmo, parabéns. Mais uma vez, olhando para o link geral, né? Um formato de coleta e suor, muito suor ali, né? Nos condomínios. Um pouco diferente, né? A Cláudia traz uma forma que as pessoas vão até lá, até os pontos da soma, o Alexandre vai até os condomínios, mas a gente está falando de material para o consumo, de uma execução privada, independente do poder público, mais uma vez. Então, acho que esses 3 pontos eu sempre gosto de frisar, e depois eu vou perguntar mais aí sobre o selo, sobre os diferenciais, qual é a importância de se comprovar e executar isso daí. Muito bacana. 3 apresentações super ricas e muita pergunta aqui, né? Já chegou coisa pra caramba no YouTube, então com mais de 100 pessoas assistindo a gente nesse momento, então pensa aqui aquele palcozão, vamos todo mundo aqui entrar junto. Vou pedir para o Diego colocar a turma aqui para a gente começar a bater um papo, né? E vou começar dentro das perguntas. Tinha uma pergunta que eu já ia fazer, eu gostei que a Ana Caroline de Paula Patulski trouxe a mesma pergunta. Eu vou fazer ela aqui para o Fabrício, né? Ela pergunta assim, ó: segundo a política nacional, a logística reversa deve ser realizada de forma independente do serviço público de limpeza urbana e do manejo de resíduos.
quais os desafios em relação a isso para o setor de embalagens em geral? Para responder, Fabrício, eu vou te pedir para você dar um passo antes dessa resposta e caracterizar um pouco o que é coleta seletiva e o que é logística reversa, um pouco o que tem de parecido, o que tem de diferente aí nesses termos. Vamos lá. Vamos começar na verdade, o resíduo sólido urbano. O resíduo sólido urbano, então, gerado na área urbana, ele é composto pelo doméstico, que esse está muito tranquilo, que é o gerado nas residências, né? E é composto por aqueles que são os equiparados ao doméstico, ou seja, quando o município reconhece que o comércio, o prestador de serviço e a pequena indústria, que gera até 200 litros, 150 litros, veja, 2 sacos de resíduos por dia, que eles são considerados resíduos sólidos urbanos, esses são considerados no RSU, e a logística reversa é a embalagem que está na fração seca do resíduo sólido urbano. Então, veja lá, resíduo sólido urbano, uma grande fotografia, né? Então, com o doméstico, domiciliar e com os equiparados, os equiparáveis. A logística reversa, e aí dentro do doméstico, e esse aqui você tem a fração seca e a úmida, a orgânica. E a logística reversa é a embalagem que está na seca. Em resumo, a embalagem, na minha opinião, ela pode ter 2 caminhos. Ela vai pelo caminho da estrutura privada, da logística reversa, nos modos, nos exemplos que foram trazidos, ou ela pode ir no próprio sistema municipal, porque é atribuição do município, né, fazer o manejo de resíduos sólidos urbanos, o que inclui a coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação e disposição dos resíduos sólidos urbanos. Então, a embalagem, invariavelmente, ela caminha nos 2 fluxos, tanto no privado como no âmbito do serviço público. Eu acho que esse é um ponto, talvez seja, né, o desafio de trabalhar o tema, que há uma ansiedade para discutir ressarcimento de município, que tem que pagar o município. Mas, veja, se você tem uma logística reversa estruturada e atende aos 22%, essa discussão, para mim, ela é marginal. Eu tenho que atender a meta é 22%. Se daqui 20 anos a meta for 50%, e aí, invariavelmente, você precisa do volume que é recuperado pelo município, talvez você deve caminhar aí por uma integração dos sistemas, que é mais comum na Europa, inclusive. Mas veja, aqui nós somos 5.570 municípios. Desses, aproximadamente 2.500, 3.000 usam lixões. Coleta seletiva é coisa rara, né? Porque no sistema de informação, coleta seletiva, se você declarar que tem um PEV, é coleta seletiva. Então, eu acho que tem uma discussão legítima, mas eu acho que elas caminham em paralelo. Serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos tem que subir a régua e voltar melhor, não só a coleta, mas o tratamento e a disposição final. Isso tem que caminhar, nós temos que avançar. Nós estamos aqui discutindo teoria e prática de logística reversa, congresso da ABS, tratando de Smart Cities, cidades inteligentes, falando de economia circular, e 3.000 lixões. Não pode ser o mesmo país. Nós não estamos falando do mesmo país. Concorda? Não posso estar, não conversa. E por isso que a ABS está de parabéns pela iniciativa do Brasil Sem Lixões, porque é inadmissível. 2021, toda essa agenda contemporânea, né, do Smart City, mobilidade, cidades inteligentes, carro elétrico, aí você olha para o lado, 3.000 municípios, 2.500 usando lixões, sem disposição final adequada. Veja, quiçá reciclagem. Eu estou falando da pior forma, da forma mais nefasta de fazer a disposição, que é encaminhar para o lixão. Isso é inadmissível. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E o privado vem estruturando. Na minha opinião, eu sou defensor da ampliação da logística reversa, que é a partir do momento que o cidadão vai se apropriando, o usuário, o consumidor. Porque hoje, se um grupo de empresas faz, um outro grupo não faz, sempre vai ficar a sensação de que
não é suficiente, não atende o meu estado, não tem... Sim, porque todo mundo precisa fazer. E a pergunta é, todo mundo faz? Não. Isso está evidenciado que não faz. Então, e acho que a lei é inteligente na medida que fala o seguinte, o pequeno tira proporcionalmente ao seu volume e o grande proporcionalmente ao seu. Jogo fair é 22%, é 22% para todo mundo. Não é 22 para um e 27 para outro e 2 para outro. Então, se eu ponho muito no mercado, eu tenho 22% de muito. Se eu ponho pouco, é 22% de pouco. Então, assim, eu batalho para o cumprimento. Nós estamos falando aqui de conformidade. Eu palestrei hoje de manhã no evento de compliance ambiental. Eu estou falando, é um pressuposto, é cumprir a regra, né? Não é nenhum diferencial, é cumprir a regra. Né? Só que tem que assegurar que todos cumpram. Eu acho que esse é o ponto. E por isso que hoje eu trabalho muito nesse processo de inclusão, né? De vamos fazer. Tem modelos, tem programas. Temos aqui 3 exemplos. Temos Green Mining, temos Soma Mais, temos Instituto Muda. Veja, é possível? Lógico que é. Está aqui, tem 3 programas que estão aqui e que não começaram ontem. Até lembro do Alê, da época dos treinamentos do Instituto Muda. O Instituto Muda ajudou aí a ensinar meio mundo nesse tema aí 10 anos atrás. Então, veja, não começou ontem. E por isso que eu acho que essa discussão, essa parte do sólido urbano, que tem e vai ter embalagem, tá? Fique claro, pessoal. A embalagem vai compor o resíduo sólido urbano, que é atribuição do município, é serviço público, competência constitucional, lei de saneamento, ponto. E ela vai ter um outro fluxo, que é o privado, que são os exemplos que vocês trouxeram aqui. E eu acho que convive os 2 modelos. É só não haver aí abuso de, um diz que faz, o outro não faz, um quer aproveitar do resultado do outro. Então, por isso que eu vejo aí muita oportunidade de aperfeiçoamento e crescimento desse volume no médio ou longo prazo. Excelente, Fabrício. Vou ficar com a sua palavra, eles convivem, né? E é exatamente esse ponto. A gente está falando de logística reversa, é 22%, né? Então, o pouco que está hoje na coleta seletiva, que aí ajuda ali naquele 2,3% que está sendo reciclado no Brasil, vai continuar tendo material, mas a obrigação está ali, está na regra, é assim que tem que ser construída e executada a logística reversa. Muito bacana, excelente. Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma pergunta da Gabriela Oviedo. Ela pergunta assim, fala um pouco da diferença, na verdade, ou da sinergia, né, no caso, de economia circular e logística reversa, só para o pessoal entender o que é uma coisa e o que é outra, e aí estão pedindo aqui um link para o seu vídeo, né? Você pode depois disponibilizar ou falar onde vai estar o link para o seu vídeo, o pessoal está pedindo. Super, não, legal. Te mando depois o link, aí eu não sei se o Diego você disponibiliza, mas eu coloco aqui no chat. A história toda da economia circular é que a gente a vida inteira produziu, consumiu, descartou. Então, a história toda da economia é absolutamente linear, onde a gente descartou e acha que não vai ter mais, né? Eu não preciso mais me preocupar com isso. O conceito que a economia circular traz é um conceito para a gente efetivamente fechar esse ciclo. Eu consumi, né? Eu reciclei, seja com a Soma, com o Instituto Muda, com a Green Mining. Isso voltou para a indústria produtiva, por exemplo, no caso do vidro, o vidro é uma embalagem praticamente 100% reciclada e eternamente reciclada, né? O alumínio, a mesma coisa. Então, essa embalagem pode voltar para a cadeia produtiva e fazer o ciclo se fechar. Então, esse é um conceito, né, que principalmente o Instituto Ellen MacArthur trouxe já há alguns anos, que a gente precisa parar de pensar numa forma só linear para poder trazer economia circular. E aí a logística reversa como é que eu trago de volta essa embalagem para voltar. Então, eu diria que a economia circular é um conceito grande de trazer uma nova maneira da gente produzir e consumir, e a logística reversa trata exatamente assim, eu preciso fazer logística reversa para a economia circular funcionar. Né? Então, eu preciso trazer de volta o meu vidro, a minha garrafa, a minha embalagem cartonada, o meu papel, para efetivamente fechar esse ciclo. E não bom, eu comprei a matéria-prima, extraí do meio ambiente, consumi,
e descartei. Eu faço uma brincadeira, às vezes, assim, por que a gente tem tanto cuidado, e até as empresas têm tanto cuidado, e a gente como consumidor, né? A empresa produz, a fábrica é linda, aí ela coloca no caminhão maravilhoso, aí bota na gôndola que encanta a gente consumidor, aí a gente consumidor chega em casa, coloca ali na geladeira e de repente é isso, no almoço de domingo bota o nosso suco, bota o nosso refrigerante, não sei o quê, em 3 segundos o que a gente, tipo, super cuidou, virou lixo? Cara, por que esse negócio não pode voltar de novo? Né? E é esse o conceito e o convite que a economia circular traz. E eu vou botar no chat aqui o vídeo. Boa, boa. Põe aí que a gente divulga ali no YouTube. Vou fazer uma pergunta aqui para o Alê. Como que você sente da dificuldade dentro dos condomínios, né? Ou, eu vou falar, esse efeito condomínio, né? Das pessoas se engajarem na separação quando todo mundo tem que combinar e fazer junto ali a solução. Legal. Bom, eu sempre falo isso, assim, né? Num condomínio, você tem 3 populações. Você tem 2%, são já super engajadas, que levam em PF, mesmo que tiver que colocar o reciclável no porta-mala, ela vai fazer. Já faz isso há muitos anos. Você tem os outros 2% que não vão fazer nem ferrando. Nem se você pagar R$1 milhão para eles, eles não vão fazer, porque eles não gostam do tema, e é normal, né? São perfis de pessoas. Só que a grande maioria, a população do meio, ela está predisposta a fazer, só que ela tem que ter as condições necessárias para executar isso, né? Primeira coisa é o seguinte, ela tem que ter uma estrutura boa, adequada para fazer isso, né? Se ela começar lá na garagem dela, tiver 2 lixeirinhas de 100 litros, aquele monte de lixo reciclável do lado, ela vai se desmotivar, porque ela já vai, sabe, se sentir incomodada com aquela bagunça e tudo mais. Legal. Aí vamos resolver o primeiro problema. Vamos colocar uma estrutura adequada, um container que vai comportar proporcionalmente ao condomínio. Então, se é 300 apartamentos, vão ter tantos containers, né? E assim vai. Depois, a questão do treinamento. Hoje, todo mundo tem dúvidas básicas ainda, né? Depois de 12 anos e meio que a gente está no mercado, a gente tem aquelas dúvidas básicas. Caixa de pizza, aquela parte que está com o óleozinho, é reciclado, né? E aquela embalagem ali, é reciclado ou não é? Então, a gente vai passar para as pessoas. Reciclagem não existe um padrão, né? A gente sempre fala, tudo é reciclável, mas nem tudo é reciclado, né? É o caso tipo de isopor, que eu publiquei até um dia um vídeo falando um pouco disso. As pessoas ficam muito bravas com a gente, que a gente não coleta isopor, mas é o seguinte, por que a gente não coleta isopor? Porque a grande maioria das cooperativas não aceitam, elas não aceitam porque elas não têm uma máquina que comprime o isopor para dar logística para elas. Então elas falam para a gente, Instituto Muda, não recebo, e a gente vai falar para o morador isso. E aí, é isso que a gente vai esclarecer ali para essas pessoas, porque tem um monte de meio de comunicação que, inclusive, pergunta para a gente, dá uma entrevista aqui falando o que é reciclável e não é reciclável. Falando, não vou falar isso. Não existe um padrão, não posso falar isso, né? Então, a gente mata o segundo a questão, informar as pessoas, treinar elas. E aí já diminui ainda mais. A gente vai dar facilidade para elas. Você não vai ter que separar em 10 tipos. Você vai separar entre recicláveis e não recicláveis. Quem vai fazer a triagem minuciosa, ali mais de 20 tipos, vai ser a cooperativa. Aí mais uma coisa, já motiva a pessoa, né? A coleta, ela é profissional, ela é pontual, né? Não vai ter aquela questão que o síndico tem. Se tiver algum síndico assistindo, eles vão entender. Será que a coleta seletiva vai passar? Né? Isso é constante, porque é muito informal. A nossa não é profissional. Gera um impacto social e ainda gera o benefício de ser barato para o condomínio. Ou seja, você mata todo esse problema, todas essas dificuldades, né, que por o condomínio não ter a coleta seletiva, você vai matando uma a uma. E aí a gente afunila e o condomínio, no final, ele fala, putz, cara, vale muito a pena. Né? Tanto que quando a gente inicia num condomínio, é muito difícil de ele sair. Né? A nossa taxa de cancelamento é de 3% ao ano, né? Porque faz todo sentido, é objetivo, é fácil para ele, né? É barato, então aí você consegue. Agora, se for tudo ao contrário, que eu falei, não tiver estrutura, coleta, às vezes passa, às vezes não. A pessoa não sabe o que para jogar, ela não tem o feedback.
Para onde está indo isso agora? Qual o impacto ambiental? Aí não funciona. Fabrício, deixa eu te fazer passar uma outra pergunta que trouxeram aqui. Perguntar o seguinte: mesmo com os acordos setoriais vigentes, juridicamente, os estados eles têm o poder de requerer metas mais restritivas que atendam às suas peculiaridades? Bom, é a minha opinião, tá? Uma coisa é, tem competência para legislar em matéria? Sim. Segunda pergunta, é recomendável? Não. A minha opinião. Até porque é o seguinte, hoje o que a gente vivencia é um conflito de normas, e isso você cria uma judicialização, e por vezes a judicialização ela joga a favor da postergação do problema. Veja, se está judicializado, vou esperar uma decisão do judiciário. Então, eu geralmente, eu prego muita cautela na regulação. Veja, não vejo prejuízo em legislar, em regular em âmbito local, muito pelo contrário, acho que o Estado tem a competência de acompanhar, mas veja, hoje tem 22%, seu Estado faz? Segunda pergunta, seu Estado tem lixão? Terceira pergunta, seu Estado tem plano estadual de resíduos sólidos? Quarta, os municípios têm? Quinta, os municípios têm sustentabilidade econômica e financeira? Cobra o usuário pelo serviço? Então, tem uma escala de temas que estão envolvidos na limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos que supera a discussão, na minha opinião, se a meta é 22, 25, 28, 12. Eu acho que menos, sem dúvida alguma, não deve ser. Nós temos um teto. E lembrando que o pressuposto da logística reversa de embalagens é a viabilidade técnica e econômica. A viabilidade técnica e econômica hoje demonstrada está lastreada numa meta de 22%, que é o que está no acordo setorial. Qualquer meta acima disso, que não seja lastreado por uma viabilidade técnica e econômica, para mim, tranquilamente, objeto de judicialização. Estou indo direto ao ponto aqui, antecipando entendimentos. Eu sei que muitos não gostariam de ouvi-lo, mas para mim, entra na mesma discussão, outros também não gostam, acho que é a questão, só um parênteses, que é a regulação do canudinho. Né? O município aprova a lei que proíbe o canudinho. Ótimo. Tirou 0,0001 de canudinho que vai para o lixão. Isso é política pública? Veja, me desculpa. Então, se quer enfrentar o tema sério, então é isso. A lei de saneamento está aí, o serviço tem que ser executado, tem que cobrar o usuário, nós temos que pagar pelo serviço. Temos que tirar dessa ideia de que o serviço... E o serviço aí é um problema, Rodrigo, verdade seja dita, porque o serviço é bem feito. As cidades são limpas, no geral. E o cidadão está longe do lixão. O cidadão não vê o trabalho que a Green Mining faz, que o Instituto Muda faz, que a Soma faz, que tem o caminhão, que o pessoal usa EPI, recolhe bonitinho, organiza. Né? O cidadão deixa, some, fala, parabéns, que excelente. Veja, e aqui está todo mundo que assegura a destinação correta. Enquanto, lembrando, de 2.500 a 3.000 municípios, vai para lixão. Então, é chato falar de novo? Não é chato, porque é a política da ABS, está trabalhando bonito nesse tema, por isso que eu fico muito orgulhoso de estar aqui, ainda que a Rosiane esteja olhando meio assim, mas eu acho que esse é um ponto importante, sempre reforçar essa medida e o cuidado com a regulação, evitando judicialização. Perfeito, Fabrício. E a ideia é exatamente essa, a gente trazer o debate do que do que está escrito, do como deve ser, né, ou pelo menos ter os direcionamentos, né, e às vezes coisas que ainda não estão muito bem definidas, muito bem colocadas. Eu vou aproveitar, vou fazer uma pergunta para os dois, para a Cláudia e para a Lei aqui, sobre a importância da separação na fonte, né, que a gente tem nos dois casos aqui, nos dois exemplos colocados, e aproveitando a pergunta da Alana, sobre quais os requisitos, então, para a criação de um selo legítimo.
Vou começar a ler. No caso, assim, na soma, o que a gente vê que é a importância da separação na fonte, primeiro porque quanto melhor separar, uma coisa é a Cláudia separar 2, 3, 6 quilos que eu consumo. A outra coisa são 100, 150, 300 toneladas, que tem, tipo, 20 pessoas trabalhando, às vezes, em condições desafiadoras de trabalho, fazendo essa separação. Então, quando a gente separa na fonte, né, nós consumidores, de novo, eu sou muito a favor da fala também do Fabrício, que é o quanto que o consumidor tem esse poder nas mãos e não utiliza esse poder, me coloco como consumidor igual, o caminho inteiro da reciclagem ele vai ser muito melhor. Mais eficiente, mais rápido. Então, se eu tiver só com embalagens cartonadas, o direcionamento todo para prensar, voltar para a cadeia produtiva e ser transformado em qualquer outro produto, ele é muito mais rápido do que você passar por um processo muito maior de uma reciclagem muito detalhada, de uma reciclagem, né, tipo, com tudo misturado. Na soma, a gente pede, né, 15, 20 separações, não, a gente pede as básicas, principalmente porque aí no processo todo da cooperativa, ela é muito mais eficiente. E também tem o fato que quando você, cidadão, faz essa separação, você também entende o que você consome. A gente costuma lidar que a reciclagem, ela só acontece depois, quando eu direcionei corretamente as minhas embalagens. Na minha concepção, você está reciclando quando você decide o que você está consumindo. Se eu decidir comprar uma embalagem de leite, tem embalagem de leite hoje no mercado que não tem uma reciclabilidade ideal, eu já decidi se eu reciclei ou não. Porque eu estou consumindo algo que no mercado não tem uma cadeia. Então, para de achar que a gente recicla só quando a gente fala assim, consumir, agora eu vou colocar na reciclagem. Não, a reciclagem começa quando eu decidi consumir algo. E nesse momento, o consumidor tem que se empoderar muito disso. Portanto, quando está na minha mão fazer essa pequena triagem, eu olho, isso é ou não é reciclado? Que se eu misturar tudo, e como o Fabrício falou, não estou nem aí com a história, vai continuar tudo complicado como continua hoje. Então, para mim, esses dois motivos são importantíssimos, porque, gente, quando eu decido consumir algo, eu estou decidindo se eu já reciclo ou não. Como a Ale falou, o Brasil tem muita tecnologia, e hoje tem várias pessoas colocando aí os seus vários selos dizendo que fazem, que não fazem, mas não necessariamente essa tecnologia, ela está espalhada pelo Brasil como um todo. Então, esse é algo, difícil para o consumidor saber isso, eu concordo, é difícil, mas é importante, no mínimo, se questionar. E no mínimo ir atrás da empresa. Eu fui recentemente atrás numa empresa que diz assim, a gente junte tudo, mande para o CEP XYZ que vai ser reciclado. Você vai na empresa e pergunta, é reciclado? Ela fala, pergunta para o meu fornecedor. Você pergunta para o fornecedor dela que diz que recicla, ele fala que é confidencial. Como é que eu quero melhorar a questão toda da economia circular? Como é que eu quero melhorar a reciclabilidade de tudo? E como é que eu quero melhorar a questão ambiental e de saúde pública? Se isso é confidencial, eu não sei para onde o que eu consumi está indo? Então, acho que esses são parâmetros que a gente, como consumidor, tem que efetivamente usar a nossa informação e a nossa conscientização a favor dessa história. E esta é uma prática, ligar para a mulher que está escrito, né, para a empresa, se está escrito que fez A ou fez B, você fez mesmo? Eu quero saber, me conta. E não é que toda empresa vai fazer correto, não estou querendo colocar a questão, mas também é importante a empresa falar, olha, eu ainda não achei no Brasil inteiro uma solução para a reciclagem deste material, mas nesse lugar eu estou caminhando por isso. E é muito nobre dizer, porque ninguém é 100% e nada é 100%, mas você mostrar o seu avanço, isso é super bacana, porque aí o cidadão e o consumidor fica aí definitivamente muito mais atento nisso. E, gente, a gente tem poder na nossa mão, como consumidor, estou me colocando agora como consumidora mesmo, de tomar decisões, e a gente vai ajudar ou não vai ajudar essa cadeia. Acho que respondi além, Ale. Legal, Cláudio. Eu lembro uma vez que fiz um curso, né, de construção sustentável, né, que o cara falou, a construção mais sustentável é a não construção, né? E é um pouco do que a Cláudia falou, assim, no final das contas, a maior destinação correta, sei lá, a maior atitude sustentável é você nem gerar, né, o resíduo, né? Mesmo porque a gente sabe que reciclagem ela tem limitações, né? Dependendo da embalagem, ela se recicla somente algumas vezes, né? Tipo alguns plásticos, né? O vidro, por exemplo, tem uma reciclagem ad eterno, mas tem algumas embalagens que não, né? E um ponto que, né, da separação, eu acho que a coleta seletiva, acho que é legal resgatar. A gente trouxe o conceito, né, da Europa,
que lá realmente tem uma coleta seletiva, né? Lá realmente passa o caminhão para coletar o vidro, o papel, um caminhão só para coletar plástico, que nem no Japão e outros lugares. Aqui isso não é uma realidade, né? Então, é muito difícil de instalar esse modelo. Então, por exemplo, o caminhão do Instituto Mundo, a gente vai lá e coleta todos os materiais recicláveis e a cooperativa vai fazer a triagem. Essa é a nossa realidade, né, brasileira. Então, o que a gente... o ideal no condomínio seria realmente separar na fonte pelo menos uns 6 tipos de materiais. Mas o problema, também a realidade, né, é que não tem espaço, né, e também fica muito mais caro, fica muito mais difícil em vários pontos, né? Então, aí a gente decidiu optar por esse sistema, que a gente sabe que no final tem vários benefícios, né? Em você criar facilidade, no final tem mais reciclável indo para a cooperativa. Quando você cria, né, mais pontos, acaba que as pessoas se desmotivam e não fazem nada, né? E um ponto importante dessa questão do selo, que é um diferencial nosso, que é assim, beleza, hoje, pela legislação, né, por exemplo, uma fabricante, então ela está gerando ali tanto de plástico, tanto de papel, ela tem que fazer a compensação em toneladas, não necessariamente ela tem que ir com um caminhão coletar a embalagem dela, mesmo porque, sei lá, vai uma cervejaria, ela vende para uma micro cervejaria, vamos falar, ela vende para várias cidades do Brasil, não tem como ela pegar um caminhãozinho dela e ir lá coletar a garrafa dela. Então, pela lei, falou, você tem que compensar as toneladas de vidro. Só que o que nós não acreditamos é, por exemplo, você compensar toneladas de uma embalagem que não é reciclável, né? Então, a gente tem aqui uma política com as empresas que a gente está fazendo a certificação do selo Muda, falar o seguinte, qual tipo de embalagem você está compensando, né? Você está compensando uma embalagem, sei lá, um BOPP que é difícil de reciclar. Putz, eu não consigo compensar isso, porque eu não consigo retirar do condomínio, porque não tem quem compre, entendeu? Então, a gente está com esse diferencial de falar o seguinte, eu vou compensar o que eu realmente consigo compensar. Só que aí tem outros selos que não. Você entra lá, online, paga, saiu o boletinho, saiu o seu crédito lógico reverso, não entende essa questão, você está compensando o quê? Se, tipo, essa embalagem ela não é reciclada e sua empresa está jogando um monte de reciclagem no mercado que não... Entendeu? Então, eu acho importantíssimo ter essa proximidade com o cliente e falar o seguinte, olha, você quer realmente ter uma compensação, um selo? Então, muda a embalagem aí. Aí eu consigo... Você não vai precisar ir coletar lá em Salvador a sua embalagem. Você vai poder compensar por notas, mas a sua embalagem você vai saber que ela é realmente reciclada. E aí você consegue fazer com o selo um movimento de a pessoa falar, não, legal, eu vou além do selo, não vou só comprar um numerinho aqui. Vou mudar a minha embalagem para eu me adequar e conseguir ser certificado. Perfeito, gerar circularidade de verdade, né? Exatamente. Eu achei muito característico na sua fala, assim, quando o caminhão vai lá, né? Parece uma coisa óbvia, mas você está falando, na verdade, de um processo físico, porque logística reversa é um processo físico, né? Existem etapas a serem cumpridas na logística reversa. É um material pós-consumo que tem que passar pelo processo, pelo container, pelo caminhão, pela cooperativa, chega numa usina de reciclagem para dizer este material foi realmente cumprido todo a performance. E eu acho que tem a discussão sobre esses, que a Alana pergunta sobre selo legítimo, tem muito da dúvida, né? Se você simplesmente hoje trabalha com notas fiscais, né, para carimbar nota fiscal, existem alguns riscos inerentes a esse processo, que é, alguém pesou o material que está na nota fiscal? O material chegou na usina de reciclagem? A nota fiscal, ela foi utilizada neste processo, em outro processo, você mostrou bem, Ale, no teu processo, a referência ao objeto, né, a observação que é colocada para ela não poder ser replicada em outros processos. Então, isso traz mais legitimidade ao processo. E o ser de verdade, né, eu falo, os fabricantes, as indústrias, né, e todos aqui trabalham para as indústrias, voltado para as indústrias, então, você vai no Instituto Muda, você vê
nos condomínios os equipamentos, você vê os caminhões acontecendo, você vai visitar qualquer estação da Soma, você vê o container, você vê as pessoas, você naturalmente vai ver os hubs da Green Mine e as equipes da Green Mine com triciclos rodando e coletando esse material, trazendo esse material, pesando esse material para dar a legitimidade que o material é pós-consumo e que chega. Então, o grande cuidado para você garantir isso é fundamental. Eu vou pegar, assim como a Cláudia deu um exemplo, vou dar um outro exemplo que tem a ver com o que o Ale falou, na verdade. Recebi outro dia uma empresa de delivery, de entrega de sapato, né, cheio de selo, né? Aquele BOP, aquele PEBD, né, plástico de baixa, polietileno de baixa densidade, preto, que o pessoal vai pegar e jogar no lixo, que dificilmente vai entrar na cadeia de coleta seletiva, dificilmente vai entrar numa reciclabilidade, e está dizendo que vai ser reciclado, que está compensado aquilo, não está, né? Não está sendo reciclado aquilo. Então, a gente precisa ter essa verdade muito transparente e um cuidado das indústrias, né, que se engajam em coisas como se estivessem comprando o espaço, a terreno no céu, né? Vou comprar meu lote no céu, pagar ali, né? Entra no site, compra o seu lote no céu e você está fazendo a sua parte. Um super cuidado com essa prática, vamos dizer assim. Que nem a embalagem que eu te mandei, né, que fala, estou reciclando 200%. Ela mesmo já se ferra na própria... Exato. É só pagar mais. Eu comprei 2 lotes no céu, né? Como você recicla 200%? Exato. Então, assim, não pegou, não viu, não sabe se tem material, um super cuidado aí para você realmente cumprir o ESG. ESG é a sigla do momento, né? Cumprir esse ESG de forma real, de forma legítima, né? Super, super importante. E se eu puder dar uma palavra só, Rodrigo, desculpa, que eu acho que todo mundo fica muito confuso com esse, né, ESG, o G. Gente, isso é governança, né? Você saber se você... Governança é isso, se você realmente saber que se você está fazendo, você está fazendo. Esse é o G da governança. E em governança tem uma coisa muito interessante, né? Auditoria. Quando eu contrato a auditoria para falar, não, olha, eu uso camiseta verde. A auditoria vai lá, me dá um selo e fala assim, você usa camiseta verde. Então, está auditado. Né? A auditoria, você contratar a sua auditoria é muito complexo nessa parte de governança, porque você que define o processo, você que define o que vai ser auditado. E não é tudo que é auditado, para dizer que eu executo corretamente. Então, isso é um outro super cuidado aí na parte de governança, aproveitando a deixa sobre o ESG. Aproveita. Cláudia, uma pergunta importante, acho que vale bastante para você. Pergunta-se, fatos e mitos, é preciso lavar as embalagens de comida para o descarte seletivo? Gente, o que acontece? As embalagens vão passar por um ser humano. Então, quanto mais elas tiverem, eu não estou dizendo que elas precisam estar, tipo, esfregadas, limpas, mas quanto menos resíduos elas tiverem, primeiro, elas vão gerar menos doença, quer dizer, pensa em coisas que têm lácteos, né? Elas vão gerar menos doenças, e isso vai chegar na mão de uma pessoa. Então, como é que... E essa é uma coisa muito bacana na Soma, como o cidadão vai entregar na mão de alguém, você também tem mais respeito para quem você está entregando. Então, hoje na minha casa, né, no meu prédio, tem a coleta seletiva que passa, né, que distribui, que separa em 2. Cara, eu sei que vai ter alguém que vai mexer com isso depois, então também é meu respeito deixar o minimamente limpo, sem um monte de resto de comida, primeiro, porque tem outra pessoa, segundo, que vai lidar com isso, que gera doenças, e também na reciclabilidade é melhor, porque a máquina não entra com impurezas. É a mesma história quando você está produzindo um alimento, se você comprou algo, né, uma batata super bacana, o resultado da batata vai ser incrível. Se a gente colocar na máquina um material que está super impuro, por isso que esse desafio dessa mistura toda, ele também vai na reciclabilidade, né, na cadeia toda ser mais reduzido. Mas eu preciso limpar, esfregar, tal? Não, você não precisa. Então, aproveita que é isso, assim, quando você está lavando sua louça, a água vai cair ali, se você deixa já alguns potinhos ali embaixo, tal, cara, já vai passar uma limpeza bacana e a cadeia vai ficar bem mais agradável, né? E caixinha de pizza sem comida, recicla, mas não pode ter restinho de pizza. Legal, bacana, Cláudia. Fabrício, o Gilberto tá fazendo uma pergunta aqui. Como fica a logística reversa frente ao movimento aí de incineração de resíduos, né? Vamos falar um pouco do formato de biomassa e o que a logística reversa ajuda nesse processo.
Bom, na verdade, primeiro que deixar uma primeira visão jurídica. O tratamento térmico, o tratamento e a recuperação energética de resíduos sólidos urbanos tem previsão legal. Então, a Política Nacional de Resíduos considera tratamento e recuperação energética como destinação final ambientalmente adequada. Agora, a gente tem algumas discussões no Brasil, especialmente áreas altamente concentradas e com dificuldade de implantar novos aterros sanitários, e essa é uma tecnologia que tem sido objeto de alguns debates, algumas discussões públicas, e que, particularmente na perspectiva jurídica, não tem restrição, limitação nenhuma. E, mais uma vez, nós temos uma situação dramática, né? Se é considerado uma destinação final ambientalmente adequada, nos termos da lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê. O Decreto 704 de 2010 também prevê. Foi objeto de uma portaria interministerial do Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente e Ministério do Desenvolvimento Regional, a 274. Então, veja, é uma forma de tratamento, de destinação em um país que hoje metade dos municípios ainda tem lixões. Então, o olhar não é essa ou aquela. O primeiro ponto é eliminar lixões. Veja, se viabiliza essa tecnologia, é outros 500. Aí é uma discussão técnica, econômica, financeira, ambiental, tem um conjunto de requisitos. Lembrando que o Estado de São Paulo já dispõe sobre critérios técnicos de licenciamento de unidade de recuperação de energia desde 2009. Então, não vejo aqui de forma negativa o fato do tema ter um encaminhamento, de ter ganhado uma projeção, mas ainda assim vejo que o Brasil, em razão de custo, ainda tem um espaço para a exploração de aterros sanitários, que ainda é a forma de disposição ambientalmente adequada, que em termos de custo é o que se apresenta por hora razoável e compatível com a realidade do país. Boa. Fábio, vou fazer mais uma aqui para você. Acho que o pessoal tentando facilitar aí a vida da indústria, né? Fala assim, mesmo assim, é possível, então, resolver um pouco da logística reversa com a coleta seletiva. Então, voltou o assunto de usar coleta seletiva. O Fabrício já mostrou lá que são coisas, metas diferentes, números diferentes, mas, Fá, eu acho que vale a pena aqui comentar sobre se existe alguma maneira, então, de usar isso. Acho que vale a pena comentar o artigo 36, né, que traz um pouco desse ponto, se for para fazer, o que essa pessoa, essa indústria deve realmente fazer para usar números da coleta seletiva? Bom, vamos lá. Como o Rodrigo chamou a atenção, no artigo 36 da lei, que está no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, prevê que é atribuição do titular do serviço, ou seja, do município, estabelecer a coleta seletiva. Então, essa é uma atribuição do município. E como a gente havia conversado, a embalagem ela pode seguir o fluxo da coleta seletiva ou pode o fluxo do caminho privado empresarial da logística reversa. Essa interação, pessoal, a gente tem discutido, tem alguns modelos, estamos aperfeiçoando, mas não tem uma modelagem ainda, algo suficientemente explorado para falar, não, veja, funciona, é por aqui. Na verdade é o seguinte, tem o case, tem alguns exemplos, programas, inclusive, de logística reversa que têm trabalhado nessa frente, mais da coleta seletiva, numa integração maior com os municípios, alguns casos concretos, mas eu ainda sou da opinião da cautela, né? Já meio escaldado das relações com a administração pública, 4 anos de gestão, muda a gestão, parece que a administração muda a gestão, não tem perenidade, muda-se as pessoas, muda-se o pensamento, a perspectiva do tema, a priorização. Então, me preocupa um pouco, diferentemente quando você olha só na perspectiva privada, especialmente quando eu estou tratando de logística reversa, que é algo daqui para frente. Não é algo que vai fazer mais ou menos e daqui 2 anos desce e fala, não quero mais brincar, parei. Não tem isso. É daqui para frente. Então, e veja, e é um custo.
para aquele que coloca o produto no mercado, é um custo que vai ter que ser repassado para a gente na qualidade consumidor. Ponto. Nós vamos pagar. Nós queremos pontos, né, para recepcionar, queremos a estrutura. Isso custa, né? Não é do nada. Né? E aí eu prestigio muito a indústria local e a importância da isonomia, especialmente quando você olha nos importadores. Então, acho que a indústria local e aí os órgãos de controle têm que fiscalizar, independentemente de pequeno, médio e grande. Não adianta ficar olhando só meia dúzia de grande e achar que resolve. Não, tem que olhar o pequeno e médio, porque se cada um fizer um pouquinho, certamente temos mais volume. De outro lado, também os importadores. Lembrando que importador não é objeto de licenciamento ambiental, o que, de certa forma, as regras de controle que os estados têm feito deixam passar despercebido. Então, quer dizer, ele olha a indústria que está no estado, que gera emprego, desenvolvimento regional, recolhe impostos, fomenta a economia e não olha o importador, que importa e coloca no mercado o mesmo produto embalado. Então, esse é um ponto. Inclusive, eu fiz um estudo para a CNI há uns 4, 5 anos atrás, e esse foi uma espinha dorsal da minha análise que, olha, precisa de isonomia. Além de todos os agentes terem que cumprir, porque a logística reversa começa com a conduta do consumidor, o comportamento, como a Cláudia muito bem colocou, né? Você tem cada um fazendo uma parte. Né? A lei impõe fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, não ou. Então, você tem toda essa cadeia envolvida. E se cada um fizer um pouco, contribuir, eu acho que dessa forma a gente tem uma musculatura maior. E aí, Rodrigo, só voltando e concluir, aí você ter aí as experiências com coleta seletiva, experimentando a coleta seletiva. Veja, olhando o seguinte, né? Eu não estou falando, por exemplo, dessa operação que o Ale faz, o Instituto Muda, que é uma outra frente, entendeu? Eu não estou falando, eu estou olhando a coleta seletiva municipal, executada pela prefeitura. Aqui é outra coisa, que quanto mais tiver, melhor. Eu estou desonerando, estou diminuindo o encargo do município, que vamos embora, que funcione, né? Que continue a crescer, alargar e ocupar novas áreas. Show de bola, excelente. Agora eu vou pegar um pouco dessa parte da prática dos grandes e pequenos e fazer uma pergunta sobre pequenas cidades. Como implementar? É uma pergunta, na verdade, da Sinara Gomes, que mandou aqui. Acho que vai ser a nossa última pergunta, né? Tá muito bom o bate-papo, mas daqui a pouco já estamos acabando. Vou fazer a última pergunta, depois a gente vai para as considerações finais. Sinara Gomes perguntou: Ale, manda aí, como implementar logística reversa em pequenas cidades? Depois a Cláudia comenta. Bom, legal. Acho que temos um modelo bem bacana, está sendo feito aí pela Recicleiros, que eles selecionam cidades, né? Eles trazem toda a estrutura já e a ideia. O que acontece? Logística reversa, gestão de resíduos, lixo, né? Tem um detalhe aí que é fundamental, sempre foi na história, né? Sempre envolveu, inclusive, máfia, né? Na história aí do mundo. Então, não é simples, né? Mexer governo, resíduo, é delicado. E quando você chega numa cidade, normalmente você já tem um conceito, né, estabelecido. E você tenta se adequar àquele modelo. O que é legal da Recicleiros, né? E se você reside, aí perguntou, numa cidade pequena, eu acho que vale a pena entrar em contato, saber como a sua cidade pode fazer parte do processo deles, é que eles chegam em certas condições, inclusive com o prefeito, assim, é o seguinte, olha, sua cidade vai ser selecionada, vai ter todo um patrocínio do modelo todo, mas vai ser desse jeito, né? Desde a gestão dos resíduos comuns dos especiais, né, dos recicláveis e da lógica também de aterro, né, de não ter lixão. Então, não é simples, mas hoje existe uma solução, né, que eu confio muito, conheço o pessoal da Recicleiros há muitos anos, sei que eles estão fazendo um trabalho incrível nesse sentido com pequenas cidades.
E aquilo, né, que o Fabrício falou, acho que são soluções completamente complementares, né? Aqui na cidade de São Paulo a gente tem uma realidade, Brasilzão é gigante, tem outras realidades, então o importante é funcionar, né? Como eu falei, a gente ainda tem milhares de municípios que ainda tem lixão, né? Nem aterro sanitário, né? Então, essa solução da Recicleiros eu achei fantástica, né? Para adequar. Você, Cláudio. Então, definitivamente, né? O casal 20, os meninos da Recicleiros sou super fãzoca deles. Mas eu talvez tenha um ponto que eu entendo que, como eu acredito que o cidadão precisa ser envolvido, e quando eu olho o exemplo de São Paulo, que tem uma coleta seletiva quase universalizada e tem números muito desafiadores, assim, tem números muito pequenos, eu acho que tem que ter uma preparação do cidadão, porque a coleta seletiva, como a gente bem colocou, ela é cara, ela é uma logística, né? Ela tem que ser feita a logística. Então, você fazer coleta seletiva de lixo, ela torna mais cara ainda, porque existe um caminhão próprio para você poder reciclar, não é qualquer caminhão. Então, quando um caminhão da rota comum de lixo leva 100 toneladas e custa, né? Eu não sei os valores exatos agora, mas custa R$100 a tonelada, num caminhão que vai levar coleta seletiva custa 450, 500. Então, assim, é uma logística mais cara, porque você não pode prensar, porque tem condições para efetivamente aquelas embalagens poderem ter a sua destinação correta e voltar para a cadeia inteira. Então, se a coleta seletiva hoje passa na cidade e o cidadão coloca lixo lá dentro, o que acontece é que é isso, eu estou pagando mais caro por uma coleta seletiva que efetivamente não está transportando lixo. Então, o que o trabalho, inclusive, que Recicleiros faz, que é incrível, que eles também veem essa questão toda de que o consumidor, o cidadão, o morador de cada casa, ele precisa estar antenado, que não é lixo que ele tem que colocar lá, porque senão uma coleta seletiva fica muito cara. Então, qualquer município que hoje queira implementar a coleta seletiva, não esqueça da perna que o cidadão precisa estar junto com isso. Porque o que acontece em São Paulo, por exemplo, é isso. A gente tem coleta seletiva, a gente tem central mecanizada, a gente tem cooperativas de catadores que são associadas à prefeitura, a gente tem várias infraestruturas que parecem muito bem organizadas e a gente continua numa cidade com 4 a 7% de reciclagem. Então, eu acho que tem que colocar na ponta do lápis e tem que efetivamente trazer um ator, de novo, vou me repetir, que precisa ser somado nessa cadeia, que é a gente cidadão, que é a gente gestor, que é a gente empreendedor, que é a gente que tem que ter um papel ativo nessa conversa, para a cadeia inteira funcionar, para custar menos para todo mundo, como o Fabrício falou, isso volta para a gente. Então, por isso que tem um poder enorme na nossa mão, que às vezes a gente se sente muito pequenininho. Então, isso em várias temáticas, gente, a reciclagem é mais uma. Então, eu sempre deixo um convite, galera, vamos para a festa, assim, dá para a gente somar muito ainda com essa história e fazer o negócio acontecer de uma melhor maneira. Boa, muito bom, excelente. Para finalizar aqui, eu gostei da informação final referente ao tão baixo número que a gente recicla em São Paulo, e lembrando que cerca de tudo que chega nas centrais mecanizadas, aproximadamente 45 a 50% é rejeito, né? Não é aproveitado. Ou seja, mesmo o que está lá na coleta seletiva, né, não vai ser reciclado. Principalmente o vidro que não tem separação. Então, o vidro que nós separamos na nossa casa, colocamos na coleta seletiva, vai para as centrais mecanizadas, ele não vai ser reciclado. O que vai para as cooperativas, cerca de 30% do volume, é reciclado. Os outros 70% vai para aterro sanitário, o vidro da coleta seletiva de São Paulo. Bom, com isso aí, essa última mensagem para quem não sabia. Falo que tem muita informação, muitos dados. Queria agradecer demais todo mundo. Vou pedir rápidas considerações finais aí. Fabrício, se puder começar. Que óbvio, a conversa é gigante e super bacana, porque a gente começa a esclarecer vários pontos que são complicados, e esse desafio, por mais que a gente ache que tem informação, no final as informações estão ficando muito, muito contraditórias às vezes, né, e truncadas. No final, o que eu termino é isso, convidando todo mundo a participar, gente, porque acho que está na hora da gente somar, né?
porque a gente está vivendo num mundo de muita subtração. Então, cabe à nossa atitude, eu sempre falo que a nossa atitude nunca valeu tanto para a gente efetivamente construir o mundo que a gente vive hoje. Não o mundo só do futuro, mas o que a gente vive, que a gente vai viver, né? Que eu vou viver até os 100 e tanto, está sendo construído hoje. Então, a nossa atitude faz toda a diferença. Então, somem com a gente nessa batalha de fazer a economia circular funcionar de verdade. Tá aí? Opa, foi mal. Eu estava aqui perdido aqui nas caixas abertas aqui, vai para lá, deu um desespero aqui. Eu só estava ouvindo e não conseguia falar. Me desculpa. Não, é só cumprimentar aí. Valeu, parabéns pela organização aí, pelo encontro. Sempre um prazer falar na ABS aqui com vocês, aí mediado por você, pela Rosiane, e na companhia, naturalmente, do Ale e da Cláudia. Eu acho que as mensagens foram dadas. Eu acho que é sempre importante esse tipo de debate. A gente vai construindo, vai melhorando, o tema vai alcançando, vai ultrapassando barreiras, as soluções vão se mostrando, vão se apresentando. Eu falando, veja, Fabrício, eu estou com um problema aqui de discussão de logística reversa, ação, tal. O pessoal até fala, você quer resolver? Tem um jeito, um só, faz. Veja, é isso. Veja, a primeira coisa que eu falei aqui é uma obrigação legal, ponto. Então não adianta, não tem, vamos dali, daqui. Você pode ter maneiras diferentes, né, de interpretar o como, mas a obrigação está posta. Então você vai fazer dessa maneira, daquela, condomínio, aqui, ali, tal, PEV, tudo é válido, tudo soma, né? Ó, campanha, hein, Cláudia? Não foi sem querer. Mas acho que muito legal, e aí, mais uma vez, eu tenho uma satisfação estar aqui, ainda mais com o que eu falei do Alepo, 10 anos atrás, eu lembro dos treinamentos do Instituto Muda, ajudou muita gente a entrar nesse tema, a se capacitar, e aí o Ale é um dos caras desses guerreiros aí da área, junto contigo aí também, que não é de hoje, que está aí com a mão, o pé, todo envolvido no lixo, aí no resíduo, e vamos em frente. Parabéns aí pelo encontro. Valeu. E aí, Ale? Valeu, gente. Obrigado pelo convite, obrigado pela companhia de todos. Espero ter somado aí. É isso aí. Eu acho que esse processo, né, de gestão de resíduos, de conversa, é muito complementar mesmo. Quanto mais gente entrar, melhor. E lembrando, né, tá na lei isso, né? A responsabilidade é compartilhada. Não adianta a gente jogar somente para um lado ou para o outro, somente jogar para as empresas, que é a responsabilidade da empresa, ou só para do governo, e você mesmo, em casa, como consumidor, você não tem essa responsabilidade. Você também tem seu papel. Então, contribua, mude, some e vamos juntos. Obrigado, gente, pelo convite. Muito bom, é isso aí, né? Fazer, somar, né? A Green Mine e a Soma já se somaram junto no projeto Natura, com a Lei, junto com o projeto Ambev, essa soma grande, eu sempre somo com o Fabrício, tudo que eu tenho de dúvida, né? E a ABS vem para exatamente juntar todo mundo com essa grande soma nessa construção. Está em construção, é uma coisa que está acontecendo. Então, só para finalizar, mais uma vez, muito obrigado, Cláudia, Fabrício, Ale, obrigado pela explanação de todos. E, Rose, obrigado pelo espaço mais uma vez. Passo a bola para você, para fazer as considerações finais aí do Conecta. Obrigado, Rodrigo, pela condução e moderação do evento, a Cláudia, que trouxe a experiência do Soma, né? A Alexandre, com relação aos condomínios, Fabrício, aí que a gente está nessa jornada há muito tempo, né, Fabrício? E eu não tenho a menor dúvida que o esforço tem que ser de todos, né? A sociedade, passando por todas as responsabilidades de instituições públicas, para o setor produtivo, todos juntos. Agora, eu, Rose, né, que estou há 32 anos na área de saúde mental, eu não tenho a menor dúvida que os esforços têm que ser agora para aqueles municípios que têm lixões, porque é imoral nós termos município com lixões no Brasil, e não é só lixão por lixão. Lixão, você vai lá,
tem os catadores subhumanos aqui, com contaminação. Então, assim, a gente precisa estar trazendo uma coisa um pouco diferente para esses 2 mil, como o Fabrício falou, quase 3 mil municípios, né? A gente precisa estar juntos, né, trabalhando este Brasil. Por isso que a UABS fez essa campanha. O desafio dessa campanha é enorme, eu não tenho a menor dúvida, né, que a gente trouxe essa campanha para trazer todo mundo, para dizer assim mesmo, vamos juntos, que a gente precisa mudar o Brasil. Se a gente olhar, né, para o século passado da questão do resíduo, nós estamos muito bem, porque os resíduos eram dispostos na rua, né? Então, hoje você realmente tem uma questão do afastamento e ainda temos muito problema, mas precisamos avançar nisso. E, com certeza, nós temos no Brasil muita gente especialista, muito boas práticas, muitas entidades fazendo um bom trabalho e que precisa estar mais transparente esse trabalho, mais à mostra para a sociedade, mas eu não tenho a menor dúvida, como a Cláudia falou, a alavancagem vem da população, né? Ainda temos muita informação errada indo para a população. Quem trabalha, a Cláudia, né, que na tua fala mostrou bem a questão da população, você tem erros graves informando a população com relação a essa questão do resíduo, da coleta seletiva, o que recicla, o que não recicla, como reciclar. Então, a gente precisa, sim, estar alinhado e fazer um pacto para a gente somar as informações validadas por todos, né? Não quer dizer que a gente vai fazer uma coisa só, mas o que a gente fazer com seriedade e levar a informação correta para toda a população. E, com certeza, eu acho que o Fabrício falou da questão da política, de cada 4 anos muda, isso é realmente, infelizmente, é lamentável, mas precisamos juntar aí, estar junto com essas prefeituras, para ver se a gente diminui essa fragilidade, né? Porque a gente não pode ficar mudando toda hora a questão da gestão do resíduo, lembrando que o resíduo, né, hoje até está muito bem na questão do saneamento básico, até nem estava, saneamento básico era água e resíduo, agora a gente dá uma água e esgoto, desculpa, hoje dá uma robustez na questão do resíduo, o resíduo está na política de saneamento básico, junto com drenagem, portanto, a gente tem que estar olhando para essa questão toda para a gente estar melhorando. Então, enquanto ABS, a gente agradece, está sempre à disposição, em cada estado tem a ABS do seu estado, e a gente está realmente alavancando essa campanha, porque achamos importante, e é desse jeito que a gente vai trazer várias soluções e levantar os problemas para buscar as ações pertinentes para cada município. Um município de 500 habitantes não pode ser igual ao município de 1 milhão, 2 milhões. É impossível pensar igual, né? Nós temos que pensar regional e local para trazer a solução mais viável do ponto de vista técnico, econômico, financeiro e de saúde. É isso aí. Então, muito obrigada a todos. E estamos à disposição aqui e agradeço. Foi muito bom aqui estar com vocês nessa tarde aqui maravilhosa e até quente, viu, em São Paulo? Embora seja frio, mas está quente. Aqui está quente. Então, obrigado aí. Até breve.